Vocês não sabem que aqueles que praticam injustiças não herdarão o reino de Deus? Não se iludam. Nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 ao 10. Hoje vamos abordar um assunto delicado e sério: os pecados sexuais graves conforme ensinados na Bíblia. Se você se encontra em alguma dessas situações, saiba que há esperança e cura em Jesus Cristo. Estes temas são frequentemente debatidos e até mesmo normalizados pela sociedade moderna, mas na perspectiva bíblica são comportamentos que nos afastam de Deus e de seu plano para nossas vidas. A Bíblia é clara ao abordar a sexualidade humana. Deus criou o sexo como uma bênção no casamento, mas Ele estabeleceu limites claros nas Escrituras. Ultrapassar esses limites nos coloca no terreno do pecado sexual, com consequências devastadoras. Pecado número 1: homossexualidade. Como seguidores de Cristo, devemos encarar essa questão seriamente. Nossa fé se baseia na verdade da Palavra de Deus, que não permite relativizações quando se trata de pecado. Em Levítico 18, versículo 22, encontramos uma declaração explícita contra a prática homossexual no Antigo Testamento. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher. Abominação é. Em Levítico 20, versículo 13, a lei é reafirmada, declarando que aqueles que praticam tal ato devem ser punidos com a morte, pois cometeram uma abominação. No Novo Testamento, Paulo discute as consequências da idolatria em Romanos 1, versículo 26 ao 27, mostrando como ela leva a práticas sexuais contrárias à natureza. Apesar dos contextos culturais e temporais, a questão da homossexualidade é consistentemente apresentada como contrária ao plano divino para as relações humanas. No entanto, a mensagem é de arrependimento e transformação para todos. Em 1 Coríntios 6, versículo 11, Paulo fala sobre redenção para aqueles que se voltam para Cristo, independentemente de seus pecados passados. Como igreja, devemos oferecer amor, orientação e apoio para aqueles que buscam superar seus pecados e viver de acordo com os mandamentos de Deus. Número 2. Sensualidade e exibicionismo. Este tema é frequentemente tratado superficialmente, mas possui profundas implicações espirituais e morais, de acordo com as Escrituras. A Bíblia fala sobre a sensualidade e o exibicionismo, práticas que são contrárias aos ensinamentos bíblicos sobre como devemos honrar nossos corpos. Em 1 Coríntios 6, versículo 18 ao 20, Paulo nos exorta a fugir da fornicação, destacando que nossos corpos são templos do Espírito Santo, não pertencem a nós mesmos, mas foram comprados por um preço: o sacrifício de Cristo. Jesus advertiu sobre as consequências de provocar outros ao pecado, em Mateus 5, versículo 28, ressaltando que o pecado começa no coração. Vivemos em uma cultura que celebra e incentiva a exibição do corpo de maneiras provocativas, desafiando os princípios bíblicos de modéstia e pureza. Como cristãos, somos chamados a viver de maneira que reflita os valores do reino de Deus, não os do mundo. O exibicionismo e a sensualidade distorcem a imagem que Deus tem para a sexualidade humana e diminuem o valor intrínseco das pessoas, reduzindo-as a objetos de desejo. Isso é oposto ao ensinamento bíblico, que vê cada pessoa como uma criação valiosa de Deus, digna de respeito e amor. Portanto, que possamos considerar como estamos apresentando nossos corpos ao mundo, refletindo a santidade e a pureza a que Deus nos chamou. Lembremo-nos de que somos luz do mundo e sal da terra, chamados a glorificar a Deus em tudo o que fazemos, inclusive na maneira como nos vestimos e nos comportamos. Que estejamos sempre atentos e conscientes de que, através de nossas escolhas, podemos liderar pelo exemplo, mostrando ao mundo a beleza e a dignidade de uma vida vivida segundo os padrões divinos. Que possamos escolher dia após dia vestir-nos e agir de maneira que honre a Deus e inspire outros a buscar a pureza em todas as áreas de suas vidas. Número 3. Adultério. Embora seja um assunto delicado, é necessário abordá-lo, pois suas consequências são profundamente destrutivas, tanto espiritual quanto emocionalmente. As Sagradas Escrituras nos oferecem orientações claras sobre este tema, e como cristãos, é nosso dever entendê-las e segui-las. Em Provérbios 6, versículo 32, somos confrontados com a severidade do adultério, que não só quebra a confiança, mas também desintegra o tecido de nossas relações mais sagradas, como o casamento. Jesus expandiu essa compreensão, ensinando que o adultério começa no coração, indo além do ato físico. Mateus 5, 27 e 28. Ele nos chama a cultivar um compromisso inabalável com nosso cônjuge, refletindo o amor sacrificial que ele tem pela igreja.
Assim, reconhecemos o adultério não apenas como uma proibição de ação, mas como um convite para cultivar relacionamentos profundos e amorosos com nosso cônjuge. Que nossas famílias sejam lugares de segurança, amor e fidelidade, onde cada membro sinta o reflexo do amor de Cristo. Que Deus nos ajude a ser fiéis em todas as áreas de nossa vida, protegendo nossos corações e nossos casamentos contra as tentações, buscando sempre sua sabedoria e força. Número 4. Fornicação. Este termo, embora possa parecer antiquado, simplesmente se refere ao envolvimento em relações sexuais antes ou fora do casamento. É crucial entender o que a Bíblia diz sobre isso e por que é tão importante para nós, seguidores de Cristo, levarmos esse ensinamento a sério. Em 1 Coríntios 7, versículo 2, Paulo oferece um conselho prático e direto sobre a importância da pureza sexual dentro da comunidade cristã. Ele ressalta a necessidade de viver de uma maneira que honre a Deus com nosso corpo, em um contexto onde a imoralidade sexual era comum. O plano de Deus para a sexualidade humana é belo e sagrado. Desde o início, em Gênesis, vemos que o sexo foi criado por Deus como uma expressão de amor e união dentro do casamento, um presente para fortalecer o vínculo matrimonial e para a procriação. No entanto, quando o sexo é praticado fora desses limites sagrados, deixa de ser uma bênção e se torna um desrespeito ao plano divino e ao próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo. Hebreus 13, versículo 4, nos lembra da importância de conservar o leito conjugal puro, pois Deus julgará os adúlteros e todos os sexualmente imorais. Isso é uma advertência clara de que Deus leva a pureza sexual muito a sério e espera que seus seguidores também a levem a sério. A fornicação não é apenas um ato físico, mas um pecado contra Deus, que criou a sexualidade para ser vivida de maneira santa e pura. Vivemos em uma era de grande tentação sexual, mas como cristãos, somos chamados a ser luz em meio às trevas, escolhendo um caminho que honre a Deus e respeite seu plano para nossas vidas. Para aqueles que lutam com esse pecado, a esperança e redenção disponíveis em Jesus Cristo. A graça de Deus é suficiente para cobrir todos os pecados, inclusive a fornicação. Através do arrependimento sincero e da busca pela santidade, podemos restaurar nossa relação com Deus e viver uma vida verdadeiramente abençoada. Número 5. Masturbação. Este é um assunto que gera muitas dúvidas e debates, mas é nosso dever buscar orientação nas Escrituras para entender como Deus deseja que vivamos em pureza e santidade, inclusive em relação à nossa sexualidade. Em 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 a 4, o apóstolo Paulo nos dá uma orientação clara. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu próprio vaso em santificação e honra. Embora a masturbação não seja mencionada especificamente, o princípio de controlar o corpo de maneira santificada e honrosa é relevante para esse debate. A masturbação é frequentemente vista como uma prática solitária que pode levar ao uso egoísta do corpo. Como cristãos, somos chamados a dedicar nossos corpos a Deus e ao serviço do seu reino, tratando-os como templos do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, versículo 19 ao 20. No entanto, a prática da masturbação pode desafiar esse chamado à santificação por várias razões. Primeiramente, ela frequentemente envolve fantasias sexuais que estão em desacordo com os ensinamentos de Cristo sobre pureza de pensamento e ação. Jesus nos adverte em Mateus 5:28 que até mesmo olhar para alguém com desejo já é cometer adultério no coração. Além disso, a masturbação pode criar um ciclo de dependência que isola o indivíduo, focalizando suas energias e desejos na satisfação pessoal, em vez de fomentar relacionamentos saudáveis e santificados com Deus e com os outros. É importante lembrar, no entanto, que nosso Deus é um Deus de graça e misericórdia. Se alguém luta com esse ou qualquer outro pecado, a graça de Deus está disponível para trazer perdão e cura. João nos lembra em 1 João 1, versículo 9 que, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Número 6. Prostituição. Em 1 Coríntios 6, versículo 15 ao 16, o apóstolo Paulo oferece uma perspectiva contundente e esclarecedora sobre este tema. Ele destaca que nossos corpos são membros de Cristo, e unir-se a uma prostituta é uma grave desonra ao nosso compromisso com o Senhor. A prostituição é condenada nas Escrituras não apenas como um pecado sexual, mas também por desonrar o próprio corpo, que deve ser um templo do Espírito Santo. Além disso, a prostituição frequentemente envolve exploração e abuso, violando o mandamento cristão de amar e respeitar o próximo. Nos profetas do Antigo Testamento, como Oséias e Jeremias, a prostituição é usada como um símbolo de infidelidade espiritual.
ilustrando o afastamento de Israel de Deus. Essa prática traz profundas consequências psicológicas e sociais, degradando aqueles envolvidos e perpetuando ciclos de abuso e exploração. Como igreja, não devemos apenas condenar esse ato, mas também agir como agentes de mudança, oferecendo apoio, cuidado e caminhos de recuperação para os envolvidos. Como seguidores de Cristo, somos chamados a buscar a justiça, amar a misericórdia e caminhar humildemente com Deus. Miqueias 6:8. Isso significa trabalhar ativamente para erradicar as condições que levam à prostituição, como a pobreza, a falta de educação e a desigualdade, enquanto oferecemos misericórdia e caminhos de restauração àqueles presos nesse ciclo de pecado e sofrimento. Número 7. Incesto. Hoje enfrentamos um tema extremamente sério e delicado: o incesto. Essa prática, claramente proibida nas Escrituras, é uma transgressão direta contra os mandamentos que Deus estabeleceu para proteger e santificar a família. Vamos examinar as Escrituras para entender a gravidade desse pecado e a clara posição de Deus sobre ele. Em Levítico 18, versículo 6, encontramos uma diretriz explícita de Deus para seu povo: ninguém se chegará a qualquer parente próximo de sua carne para descobrir sua nudez. Eu sou o Senhor. Este capítulo continua detalhando várias relações familiares nas quais as relações sexuais são absolutamente proibidas. Essas leis foram dadas para estabelecer limites claros, protegendo a integridade e a pureza das relações familiares. A proibição do incesto não é apenas uma norma social ou cultural. Ela tem profundas raízes em princípios éticos e espirituais. Deus criou a família como a primeira instituição social, destinada a ser um refúgio de segurança, amor e formação moral. Quando esses limites são violados, as consequências são não apenas espirituais, mas também emocionais e físicas, muitas vezes resultando em traumas profundos e distúrbios genéticos que podem afetar gerações. Além disso, o incesto está frequentemente associado ao abuso de poder e à violação da confiança, elementos que corroem os alicerces sobre os quais as relações familiares saudáveis são construídas. A Bíblia nos chama a respeitar e honrar nossos parentes, protegendo a pureza de nossas interações com eles. Esse pecado é tão grave aos olhos de Deus que, além das leis em Levítico, encontramos diversas outras referências bíblicas que condenam a prática, demonstrando as severas consequências sociais e espirituais que ela acarreta. Por exemplo, as histórias de Amnon e Tamar e a de Ló e suas filhas nos mostram as dolorosas realidades e o caos que o incesto pode causar nas famílias. Como seguidores de Cristo, somos chamados a viver vidas de santidade, respeitando os planos divinos para todas as nossas relações. Devemos ser exemplos de conduta reta, promovendo um ambiente familiar que reflita o amor, o respeito e a pureza que Deus deseja. Se alguém entre nós estiver lutando com feridas causadas por tais transgressões, é essencial buscar ajuda e cura. A igreja deve ser um espaço seguro onde o perdão e a restauração são possíveis, através do poder curativo de Cristo. E para aqueles que possam ter cometido tais atos, o arrependimento sincero e a busca por redenção são passos necessários no caminho para a restauração completa. Portanto, irmãos e irmãs, que nosso compromisso seja com a preservação da santidade em nossas famílias, que possamos proteger nossos lares das práticas que desonram a Deus e destroem os fundamentos familiares. Que o Senhor nos ajude a sermos guardiões da fé e do amor em todas as nossas relações. Ao refletirmos sobre os diversos pecados que abordamos, desde a fornicação até o incesto, é essencial que reconheçamos uma verdade fundamental. Todos esses comportamentos nos distanciam de Deus e da plenitude de vida que Ele deseja para nós. No entanto, a mensagem do Evangelho traz não apenas advertência, mas também esperança profunda e transformadora. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, veio a este mundo precisamente porque somos falhos, pecadores e incapazes de nos reconciliarmos com Deus por nossos próprios méritos. Ele viveu a vida que não poderíamos viver, morreu a morte que merecíamos e ressuscitou ao terceiro dia, provando que nem mesmo a morte poderia detê-lo. Através de sua morte e ressurreição, Jesus oferece perdão, limpeza e uma nova vida a todos que se arrependem e creem nele. Esse chamado ao arrependimento é um convite para abandonarmos os caminhos que nos afastam de Deus e abraçarmos uma vida de santidade. Em 1 João 1, versículo 9, somos lembrados de que, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esta é uma promessa poderosa que nos assegura que não importa o quão grave seja o pecado, o perdão está disponível através de Cristo. Viver uma vida em Cristo não significa simplesmente evitar o pecado,
mas também buscar ativamente uma vida que reflita seu amor, sua graça e sua verdade. Portanto, irmãos e irmãs, encorajo cada um de vocês a buscar essa transformação, deixando de lado as práticas antigas que desonram a Deus e abraçando a nova vida que Ele oferece. Juntos, como corpo de Cristo, podemos apoiar uns aos outros nessa jornada, celebrando cada passo de vitória sobre o pecado e cada momento de crescimento na graça. Encorajamos cada pessoa a buscar relacionamentos autênticos com outros crentes, participar de estudos bíblicos e envolver-se em práticas espirituais que fortaleçam sua fé e compreensão das Escrituras. A igreja deve ser um farol de esperança e luz, não apenas em palavras, mas em ação. Devemos ser ativos em nossa comunidade, demonstrando amor e compaixão e estendendo a mão aos necessitados. Nossa fé deve ser visível através de nossos atos de bondade e nosso compromisso com a justiça social. Que cada um de nós possa se esforçar para viver de acordo com os altos chamados de nossa fé, buscando sempre aproximar-nos mais de Deus e ser instrumentos de sua paz e graça no mundo. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês enquanto caminhamos juntos nesta jornada de fé, esperança e amor. Amém.